Fala pessoal, hoje é dia 3/1/2024, tá? Mini índice aqui na tela, já começou aí o pregão dessa forma aqui, tá? Mas eu vou falar aqui do dia anterior, ou seja, do dia 2 de janeiro, vou estar aqui fazendo um fechamento de mercado, ou seja, eu vou estar analisando tudo que aconteceu aqui dentro desse movimento, desde a abertura até o fechamento, para a gente poder aí estar afiando a nossa leitura gráfica, beleza pessoal? Então fique comigo até o final desse vídeo e bora lá. Pessoal, primeira coisa a gente consegue enxergar aqui é que ontem o índice, primeiro pregão do ano, né, a gente teve a abertura em gap de baixa, tá? Um gap aqui de mais ou menos 607 pontos, ou seja, um gap bem relevante, né? E em sequência ele fez uma barra elefante grande, tá? Duas barras grandes aqui, quer dizer, a primeira barra grande e a segunda barra menor, e parou aqui, tá? Com essa queda de 499 pontos, tá? Porém, pessoal, vamos analisar um pouco aqui o contexto macro, né? A gente tinha aqui o preço anteriormente trabalhando em uma tendência de alta, tá? Olha só, a gente tinha uma tendência de alta clara, o preço trabalhando acima da média móvel de 200, e ao chegar aqui a gente vê que ele começou a consolidar, ficar de lado, né? No último pregão do ano de 2023, e ontem, no caso, no primeiro pregão, ele abre aí rompendo a média móvel de 200 e essa região consolidada, tá? E o que aconteceu? A gente teve aqui esse pregão, a gente teve aí esse pregão que o preço trabalhou em uma tendência de baixa, mas com movimentos curtos. Olha só, se a gente observar aqui, a gente tem na tela a VWAP, a gente tem na tela a média móvel de 9 períodos, a média móvel de 20 períodos, e a gente tem aqui a média móvel de 50 e de 200. O preço ele abriu caindo, né? Fez esse movimento, depois ele começou a corrigir até chegar aqui na média móvel de 20. Aqui a gente vê uma pressão vendedora, um candle grande, né, dando início a um novo movimento de baixa, tá? E aí a gente teve o que? A gente tinha esse movimento aqui, ó. O preço caiu, poderia puxar uma Fibonacci desse movimento. O preço veio até a média móvel de 20, tá? Deixou aqui esse engolfo, né? E aí ele deu sequência a esse pequeno movimento também de baixa. Rompeu o fundo anterior aqui, tá? Mas ele não deu sequência, ele fez apenas um falso rompimento aqui, tá? Então ele deu esse movimento de mais ou menos aí uns 500 pontos, né? 550 pontos. Aqui a gente vê que esse candle é um PFR, né? Ele falhou o rompimento desse movimento aqui, desse fundo aqui anterior. E observem pessoal também que esse candle ele tinha um volume alto acima da média móvel, né? Quase do tamanho desse candle aqui, que era um candle forte de baixa, né? Então os compradores aqui começaram a comprar, fazendo o preço voltar a subir, tá? Mas quando chegou aqui na média móvel de 20, a gente vê que o preço começou a consolidar e cortar as médias para baixo, para cima, para baixo e para cima, até que aqui, né, dentro desse movimento aqui, observem o volume, tá? Aqui, ó, olha só o volume aqui embaixo, o volume baixo, né? E a partir desse candle a gente teve aqui um movimento forte, né, dos compradores, tá? A gente teve aí um candle com bastante volume, porém a gente tinha aqui a média móvel de 50 apontada para baixo, tá? E no caso aqui nesse cenário ele estava respeitando mais a média móvel de 50.
e outras coisas também, outras confluências aqui que eu vou mostrar logo. Mas antes disso, a gente vê que o preço ele fez esse movimento aqui, ó, tá? Que poderia ter dado sequência, mas travou na 50. Outra coisa também aqui, a gente vê que o preço ele fez uma espécie de ombro, cabeça, ombro, tá? Mas não conseguiu desenvolver, rompendo a região da neckline, né? Então ele travou aqui nessa região. Por quê? Pessoal, além da média móvel de 50 períodos, se a gente utilizar aqui a ferramenta Fibonacci desse fundo que ele deixou até o último candle do ano passado, né, do último pregão do ano passado, a gente tinha aqui uma retração de Fibonacci, né? No caso aqui a gente puxou um Fibogap, tá? Então a gente tinha aqui o nível de 50 e 61,8, 50% e 38,2. Então perceba que ele travou exatamente no 50%. Beleza? Estão compreendendo? Então quando ele tocou aqui a primeira vez na média móvel de 50 períodos, mais retração de Fibonacci e também fronteira do gap, tá? Fronteira aqui do gap, ele deixou aqui o que? Esse martelo invertido, tá? Ou estrela cadente, e que eu considero o que? Um candle de rejeição forte, um candle com muito volume. Olha o volume desse candle, com muito volume e em uma região de bastante confluência. Porém, olha só, os compradores não desistiram facilmente. A gente vê que o preço até veio cair um pouquinho aqui, mas voltou a ganhar força novamente, tentando romper essa região. Essa região aqui, ó, olha só, região de fronteira do gap, beleza? Então o preço tentou, né? Quase, quem vendeu aqui, colocou o stop aqui, quase foi stopado, né? Olha só, quem colocou um stopzinho aqui em cima, ó. Então o preço veio aqui, mas novamente houve rejeição. Então os vendedores aqui entraram com muita força, tá? Fazendo o preço cair forte, né? Observem que teve 1, 2, 3, 4, 5 candles fortes aqui, vendedores. Observem que esse candle aqui, tá? É um candle também de rejeição. Ele abriu, né? Foi lá em cima novamente, mas os vendedores empurraram o preço e ele fechou aqui. Então observem que houve mais força vendedora do que compradora, até porque os vendedores estavam ancorados aqui pela média móvel de 50, pela fronteira do gap e região de 50% de Fibonacci do Fibogap. Então o preço ele veio forte. Quantos pontos? Chegou aqui, ó, pegando da mínima aqui desse candle até a mínima aqui embaixo, foi uma queda de 634 pontos, tá? Porém, a gente tinha o que? Primeiramente um cenário que iria reverter e dar sequência a um movimento de alta, por causa desse ombro, cabeça, ombro invertido. Porém, a gente travou aqui, o preço travou nessa região. Então ele veio romper esse fundo, tá? Mas perceba, pessoal, perceba o seguinte, que aqui tinha esse fundo, foi rompido por esse. Agora o preço rompeu esse outro fundo, tá? Então não era um suporte aqui exatamente, mas sim a gente vê que o preço ele começou a cair de forma fazendo fundos cada vez mais baixos. Então a gente tinha esse cenário aqui, ó, fundos cada vez mais baixo, certo? Olha só, fundos cada vez mais baixo, né? Beleza. Então o preço ele tocou aqui nessa LTB, né? Nessa regiãozinha aqui, e começou a voltar até a média móvel de 20. Ao chegar aqui na média móvel de 20, o preço veio
para baixo novamente, testando esse fundo aqui, ó. Testando esse fundo aqui, o preço começou a subir novamente e agora ele foi testar a média móvel de 50, junto com o que? Junto aqui com a VWAP, tá? E, ao chegar aqui nessa região, pessoal, novamente a gente utiliza Fibonacci. E se a gente utilizar aqui a Fibonacci desse fundo lá para cima, para o topo, para máxima do dia, a gente tem aqui o preço travou em 61.8 mais VWAP e média móvel de 50. Deixou aqui um topinho duplo, tá? De continuidade. Nessa sequência aqui que a gente tem o preço caindo. E aí, olha só, ao respeitar essa região, o movimento de baixa que o preço fez, tá? Então, a gente começa a analisar que os melhores cenários para a gente poder fazer uma operação é aonde tem confluências. Então aqui a gente tinha uma confluência de que? VWAP, média móvel de 50, retração de Fibonacci, tá? E por último a gente tem aqui um topinho duplo, uma falha de topo, aonde o preço ele iria fazer o seguinte, ó, fez um topo, um fundo, tentou renovar topo, não conseguiu, deixou um topo mais baixo e perdeu o fundo anterior. Então isso é uma falha de topo, uma falha aqui, ó, que é onde o preço voltou a cair. E aí a gente teve uma queda de mais ou menos aí 1.314 pontos no primeiro pregão do ano. Então foi o melhor movimento que teve. Porém, quando o preço tocou aqui nessa região que eu falei, que eu marquei aqui, de fundos cada vez mais baixo, o preço deu uma descansada, deixou aqui um candle um pouco de exaustão, com o volume alto, fez um pullback com o volume caindo até a média móvel de 9 períodos, uma média móvel de curto prazo. E observem esse candle, pessoal, observem esse candle, que coisa mais linda, coisa mais interessante para a gente analisar. A gente teve aqui o seguinte cenário: forte impulso de baixa com volume alto. Olha só o volume alto, volume crescendo. Depois a gente teve aqui o preço subindo, candles pequenos, candles pequenininhos, sem muita reação, volume caindo. E agora, pessoal, a gente tem um candle vermelho grande, um candle de venda forte, ancorado pela média móvel de 9, dando sequência a esse movimento. E a gente tem o que? O volume subindo, tá? Volume subindo, forte impulso de baixa, volume subindo, correção, volume caindo. Isso é interessante, o volume confirmando o movimento. Então quem pegou uma venda aqui, ó, venda na mínima, stop técnico 380 pontos, stop agressivo aqui na mínima na máxima do candle gatilho 254 pontos, chegou aí a pagar 2 para 1 tranquilamente, certo? Isso na parte da tarde. Então após esse movimento, o preço volta até a média móvel de 9, mas não consegue romper o fundo anterior, tá? Então já que ele não consegue, ele volta a subir, né, até a média móvel de 50 e fechando acima da média móvel de 50 períodos. Então, pessoal, para mim, na minha opinião aqui, aonde eu poderia ter entrado para pegar uma oportunidade. Primeiramente aqui, pessoal, olha só, candles gatilhos que eu achei mais interessante nessas regiões aqui seria, em primeiro lugar, esse candle aqui, tá? Seria um pullback na média móvel de 9, né? Uma excelente venda, tá? Aqui, pessoal, já seria uma venda muito, essas outras vendas aqui já seriam vendas muito mais agressivas, tá? Por exemplo, na perda desse fundo anterior aqui, ó, beleza, aqui, ó,
nesse pullback na 9, por exemplo, mas foi um pullback forte. Aqui, ó, nessa região de bastante confluência, tá? Então mas a melhor oportunidade aqui, na minha opinião, a melhor oportunidade foi aqui. Beleza? Então, pessoal, esse foi o fechamento de mercado, o primeiro fechamento de mercado do ano de 2024, tá? Eu estou gravando hoje no dia 3 porque ontem não deu tempo, mas eu vou tentar o máximo possível estar aí gravando fechamento de mercado todos os dias, beleza? Que Deus abençoe a todos. Fiquem comigo aqui assistindo os vídeos e que possamos crescer juntos no Day Trade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.